O grande problema da segurança pública aqui é fazer melhorar a parte repressiva, investir muito pesado no melhoramento da parte policial, tirar os policiais hoje que estão presos nesses postinhos e botar o policial na rua. Essa é a grande saída, o policial na rua. E o posto vai servir como um ponto de monitoramento, de coordenar o monitoramento de determinada região. Então nós vamos utilizar bem esses postos. Mas também para combater a segurança pública, para ter segurança pública na nossa cidade é preciso investir no ser humano, fazer investimento público nos jovens, qualificação, tempo integral na escola, escola técnica em toda a cidade do Distrito Federal, cultura, investimento muito na parte cultural das cidades e também do esporte. A ocupação dessa juventude, investimento humano, faz com que diminua grande parte da violência e do uso de drogas na nossa cidade. Nós vamos agora ao sorteio do terceiro tema. O tema sorteado agora, então, é transporte. Quem faz a pergunta agora é o candidato Agnello. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Eu gostaria de saber o que a candidata vai fazer para melhorar o transporte público rodoviário no Distrito Federal. A senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Se eleita for, eu vou garantir um transporte público que seja eficiente, seguro e confortável. E barato também, né? A população de Brasília não pode mais sofrer com transporte como existe hoje. Então eu gostaria que toda pessoa de Brasília, aquele funcionário que precisa de pegar seu carro para trabalhar, ele tenha conforto, para não ficar horas e horas nos ônibus. Nós queremos que isso aconteça em Brasília, para não deixar que aquela pessoa fique desconfortável, com vontade de chegar mais cedo na sua casa. É isso que nós queremos. Nós queremos fazer muito pelo transporte em Brasília. Pode ficar certo. Porque o meu marido construiu o metrô para facilitar a vida das pessoas. Meu marido fez muita coisa boa nesse governo. Eu não vou deixar que seja fracassado o governo de Uesa, se for eleita, por falta de transporte, não. Fique seguro que eu, como uma pessoa que sei como é as pessoas que eu ando pela cidade, eu sei muito bem o que é preciso para uma cidade de conforto no transporte. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O transporte público deve ser a grande prioridade para desestimular o uso do transporte particular. Só podemos desestimular o uso do transporte particular se tiver um transporte público de qualidade, com ônibus confortáveis, né, obedecendo o horário rigoroso e hoje com toda a tecnologia possível que o usuário chegue no ponto de ônibus e saiba exatamente a quantos minutos o seu ônibus vai chegar. Integrar o sistema de transporte, né, rodoviário com metrô, com VLT e VLP. Também fazer as vias exclusivas para ônibus. Esse é um investimento mais simples, mais barato, que de imediato já melhora a vida do cidadão. Vai deslocar mais rápido, com mais segurança e conforto do que o automóvel privado, de tal maneira que essa será uma grande medida, que é o investimento no transporte público e melhorar também os terminais rodoviários, em particular a rodoviária. A senhora tem 1 minuto para a tréplica. Olha, eu vou levar o metrô. Eu vou levar o metrô na Asa Norte até Sobradinho. Vou levar o metrô no Gama, no Recanto das Emas, no Riacho Fundo. É onde o povo precisa. Vou criar bilhete único de viagens para o metrô até os ônibus. Eu acho isso importantíssimo. Vou integrar o transporte com o metrô, ônibus e vans regularizadas. Vou proibir o aumento de passagem. Isso que é o importante. Por quê? Porque nós não podemos deixar o trabalhador desconfortável pagando muito caro o seu transporte. E essas vans vão ser legalizadas. Vão ser legalizadas porque nós vamos que essas pessoas peguem as vans, depois que descerem do ônibus e do metrô, e vai até a porta da sua casa, para facilitar a vida do trabalhador. Nós pensamos só nisso. Nós queremos facilitar a vida do trabalhador de Brasília, que está muito sério. Seu tempo está encerrado. Vamos agora ao sorteio do quarto tema deste bloco. Então, o tema sorteado é, vamos ver agora, é corrupção.
E quem faz a pergunta agora é a candidata Wesleyan Roriz. A senhora tem 30 segundos para a pergunta. Doutora Agnello, nós queremos fazer uma pergunta para o senhor. É o seguinte: a minha equipe foi formada de gente boa, mas eu queria dizer para o senhor que o senhor escolheu uma pessoa para ser seu vice-governador que nós conhecemos há muitos anos. Então eu queria saber do senhor como é que o senhor vai lidar com as pessoas que estão do seu lado. O seu tempo já se encerrou. Eu queria que a senhora concluísse rapidamente a pergunta, por favor. Como é que ele vai lidar com as pessoas que são companheiras dele hoje, que não eram companheiras, que ele não aceitava? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. A pergunta não é bem o tema que foi sorteado, mas em respeito ao nosso eleitor que está nos ouvindo, eu vou responder. Primeiro que na minha coligação só tem ficha limpa. O meu vice-governador é ficha limpa. Pessoa de grande experiência, deputado 4 vezes, presidente da principal comissão da Câmara dos Deputados, uma pessoa com experiência administrativa e durante toda a sua trajetória não tem um processo contra ele. Portanto, eu tenho a maior tranquilidade que na minha aliança e na minha coligação eu farei um governo ético, um governo com transparência, radicalmente transparente. Vou publicar nas contas, todas as minhas contas serão publicadas na internet. Vou criar uma Secretaria da Transparência e da Gestão Pública, de tal maneira que integre todos os órgãos de fiscalização, controladoria, corregedoria, ouvidoria nesse órgão, com autonomia total de fiscalizar todas as áreas, sem exceção, do governo. E vou disponibilizar, inclusive nos contratos, o 0800, para que qualquer contratante do governo possa acionar, se for abordado de forma indevida, né, ou ilegal, ele vai poder denunciar, mantendo sua privacidade, mas desmontando todos esses esquemas de corrupção. De tal maneira que essa é uma questão central em qualquer governo. Mas aqui, depois de tudo que aconteceu e depois desses 14 anos, nós seremos radical no combate à corrupção para sobrar recursos para fazer o que o nosso programa está prometendo ao povo do Distrito Federal. A senhora tem 1 minuto para a réplica. Olha, para governar uma cidade é muito importante que sua equipe tenha afinidades, confiança e espírito de equipe. Eu fui abençoada, porque tenho comigo pessoas honradas, de muita linha e lealdade, verdadeira amizade. Por isso é que eu confio que eu vou fazer um bom governo se eleita for. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Quero dizer para o povo de Brasília que eu tenho um grande orgulho da minha aliança. A minha chapa é uma chapa de pessoas da maior estatura política no Distrito Federal. Né? Eu tenho 2 senadores eleitos da maior grandeza, são 2 políticos importantes para Brasília e para o Brasil, então, o Rodrigo Hollenberg e o Cristóvão Buarque. Fizemos 15 deputados, nós fizemos 5 distritais, fizemos 5 deputados federais, portanto, estamos com uma bancada muito sólida, muito consistente. E quero dizer para vocês que o combate à corrupção, para nós, será uma grande questão, será central no nosso governo. Nós não daremos trégua, nós não vamos aceitar mais que se utilize o poder público para se enriquecer, para benefícios pessoais e particulares. Isso tudo e essa prática que teve aqui nesses últimos 14 anos é que desmoralizou o Distrito Federal perante todo o Brasil. E nós vamos recuperar essa credibilidade, essa esperança. E assim nós chegamos ao fim do primeiro bloco de debates entre os candidatos ao governo do Distrito Federal. Voltamos logo após os comerciais. Rede Globo nas eleições 2010.